Amai os inimigos, de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, pelo Espírito Antônio Carlos, parte 4, capítulo 9. Visitas. Chegou o tão esperado dia de Noel começar a fazer um curso, o estudo para conhecer o plano espiritual. Esses cursos são muito interessantes, existentes em quase todas as colônias. Desencarnados que estão aptos a ter esses conhecimentos matriculam-se. Este estudo tem data certa para começar e para terminar. Não são todos os desencarnados socorridos que os fazem. Para cursá-los, precisam estar preparados, isto é, ter plena consciência de sua mudança de planos, querer melhorar, ser útil e aprender. Mas não existe só esta maneira de conhecer a espiritualidade. Muitos que não querem estudar vão trabalhar e aprender no decorrer dos anos. Esse estudo é muito importante. Os estudantes assistem às aulas teóricas sobre um assunto ou lugar. Depois vão conhecê-los em excursões, ajudando os trabalhadores do local em auxílio ao próximo. Noel ficou temporariamente hospedado na escola. O primeiro encontro foi uma confraternização em que se conheceram. Ele gostou de todos os grupos. Ficou no quarto com Júlio, um senhor agradável e muito educado. Enquanto esperavam o início da primeira aula, ficaram conversando. Acabei outro curso na semana passada. Fiz um estudo de conhecimentos gerais. Encarnado, fui um semi-analfabeto, falou Júlio. Aqui se aprende a ler, a escrever? Noel indagou espantado. Claro. Encarnado quis muito estudar, mas não tive oportunidade. Aqui foi a primeira coisa que pedi para fazer. Fiquei muito feliz por aprender. Por que se espanta, amigo? Conhecimentos são adquiridos com o esforço do trabalho e estudo. Muitos pensam erroneamente que ao ter o corpo físico morto há uma transformação sem esforço, que o desencarnado sabe e pode tudo. Nada disso. Necessita-se de aprender e o estudo é a melhor forma. O indivíduo não sabendo ler e nem escrever terá dificuldades para fazer muitas coisas por aqui. Se não souber ler, não faz este curso? Perguntou Noel. Os analfabetos são convidados, incentivados a fazer primeiro o que eu fiz, frequentar a escola. Se eles não quiserem aprender a ler, terão que esperar um curso especial que a parte teórica é mais simples e os instrutores explicam mais, respondeu Júlio. Noel achou interessantíssimo o curso e estudava animado. Indagava muito e achou fantástico a organização do plano espiritual. Comentou isto com seu instrutor e este lhe esclareceu. Para que se tenha ordem e disciplina, tem que haver harmonia entre os dirigentes. Aqui, para ser administrador, tem que ter muitos anos de desencarnado, dedicação ao trabalho, conhecimentos, carinho à comunidade. Tudo que é feito aqui, em todo o plano espiritual, é para o bem geral. Por isso, Noel, é organizado porque é dirigido com amor e sabedoria. Gabriel foi visitá-lo na escola e escutou por minutos o pai narrar com eloquência o que aprendia no curso. Estou falando como se você não soubesse disso, disse Noel rindo. Alegro-me por vê-lo tão entusiasmado, exclamou Gabriel. Sorriu e voltou a falar, mudando de assunto. Papai, sei que tem livre às tardes de quarta-feira e queria convidá-lo a fazer umas visitas comigo. Vamos visitar quem? Amigos desencarnados? Outras colônias? Perguntou Noel. Você irá conhecer outras colônias no decorrer do curso. Vou levá-lo à terra até os amigos encarnados, respondeu Gabriel. Não tenho pensado nos encarnados. Não sinto falta e nem lembro. Estou adaptado. O plano físico ficou no passado e estou aqui com muitos projetos e com o propósito de cumprir meus objetivos. Será, Gabriel, que me sinto assim por não ter deixado grandes afetos por lá? Gosta do Dácio? Perguntou Gabriel e Noel afirmou com a cabeça. Claro que tem afetos lá. Amava ou ama muitos e é querido. Aqui teve a alegria de estar com seus pais e comigo. Foi um encarnado prudente, não se ligando a bens materiais e esforçado. Adaptou-se rápido à nossa maneira de viver. Agradeço o convite e aceito. Aonde vamos? Faremos 3 visitas. A primeira quarta-feira o levarei à ilha, na segunda à fábrica e na terceira para ver minha mãe, respondeu Gabriel. Noel nem ficou ansioso. Envolvido no estudo, não deu importância às visitas programadas. Isto é raro. Normalmente, os desencarnados gostam de visitar afetos, anseiam por vê-los e saber como estão.
Na quarta-feira, Gabriel buscou o pai na escola no horário combinado. Depois de abraçá-lo, falou: "Vamos sair da colônia pelo portão e vamos volitando." Noel havia feito o curso de volitação e gostava de volitar. Durante esse aprendizado, saía diversas vezes da colônia, foi até o plano físico, sem ir, entretanto, a nenhum lugar específico. Atravessaram o portão e, quando este fechou, Noel o observou. Era muito lindo. No alto estava uma placa identificando a cidade espiritual. Esta era toda cercada por muros altos e do lado de fora à sua volta havia alguns metros onde se podia caminhar. Depois o vazio, o espaço. Estar ali era como estar numa névoa. Este pedaço em volta da colônia não é igual em todas e, por incrível que pareça, a visão que se tem deste local é diversa aos desencarnados. Isto é, muitos ao vê-la descrevem de modo diferente. Os mais acostumados no plano espiritual e que sejam observadores têm a visão mais ampliada por treino e sabem como elas são construídas, veem de um mundo sem esta névoa. Outros que não têm tanto interesse a veem sem detalhes. Esta névoa que Noel viu é a que a maioria dos desencarnados vê. Se algum espírito maldoso ou sofredor chegar perto de uma destas cidades, normalmente só vê a névoa. Se chegar perto para pedir socorro, pode ser atendido ou até socorrido pelos trabalhadores que cuidam da segurança. Noel suspirou, sentiu que saía de seu lar. Gabriel sorriu e falou: "Que bom, papai. Você já se sente como um morador. Vamos volitar rápido de mãos dadas." Noel compreendeu que o filho sabia de sua inexperiência e lhe deu a mão. Volitar rápido é como pensar no lugar e estar lá. Assim, segundos depois, estavam na Vila dos Pescadores. O visitante olhou tudo. Naquela hora da tarde, os homens estavam no bar conversando. Ele ficou observando os amigos, viu por ali alguns desencarnados e assustou-se quando defrontou com Mané. "Gabriel, Mané desencarnou e pelo visto não sabe. Vamos escutar seus amigos", disse o filho. Noel ficou quieto. Aproximou-se e ouviu Severino falar. "Hoje faz 2 meses que Mané morreu. Ainda não me conformei. Primeiro foi Noel, nosso Papai Noel, que saiu da ilha para falecer na cidade de forma esquisita, numa tempestade num lago. Depois Mané picado de cobra. Mané estava perto deles, escutou e chorou. Ele não viu Gabriel e Noel. Desencarnados que não conseguem entender o que ocorreu com eles normalmente ficam perturbados, confusos, e só veem os encarnados e outros desencarnados como eles. Fique aqui, papai. Vou levar Mané para um abrigo, um posto de socorro que temos logo ali na cidade vizinha." Gabriel pegou Mané, volitou com ele e Noel ficou ali escutando os amigos. Uns 10 minutos depois, Gabriel voltou e explicou ao pai: "Pedi abrigo no posto de auxílio para Mané. Deixei-o lá. Será atendido e espero que fique bem. Vamos agora à sala de atendimento que você mandou construir." Não era o dia de o médico ir, o local estava vazio. Entraram e Gabriel explicou: "Aqui é a salinha de espera, nesta outra o consultório do médico, aqui é a pequena farmácia e neste cômodo funciona uma pequena enfermaria." Havia nesta sala 2 camas hospitalares confortáveis e alguns aparelhos de emergência. O médico está treinando a professora e outra senhora que é parteira para ajudar os enfermos. Aqui ficam internadas mulheres que vêm ter seus filhos e os doentes das localidades vizinhas. Foi muito bom para eles você ter feito este mini hospital. Você está bem informado, meu filho. Por quê? Venho aqui sempre. Tenho ajudado nesses atendimentos, respondeu Gabriel. Você sempre ajudou, não é? Era você que me auxiliava quando encarnado atendia os moradores daqui? Perguntou Noel. Sim, orientei você nos auxílios que prestava. Noel saiu e ficou olhando a escola, teve vontade de entrar. Nisso a aula terminou. As crianças saíram alegres e logo em seguida saiu Maria Inês. Rufino, um pescador agradável, pessoa boa, esperava. Noel aproximou-se dos dois e, pelo que ouviu, estavam noivos e pensavam em casar-se. Alegro-me por Maria Inês. Rufino será um bom marido, disse Noel para Gabriel. Maria Inês o amava, sofreu quando você foi embora e ao saber da sua desencarnação. Rufino ama a professorinha há muito tempo. Foi persistente e acabaram namorando. Vamos desejar felicidades a eles? Que tal agora ir à ilha? Posso volitar devagar? É tão bom ver o rio, a mata e os animais, falou Noel.
Volitaram devagarzinho, perto do solo, rente às águas, e Noel divertiu-se como um garoto com um brinquedo novo. Virou olhando para o céu e lembrou-se de quando se deitava em sua canoa e observava as nuvens, o azul do infinito. Viu as copas das árvores, o rio, os peixes. Gabriel sorriu em ver a alegria do pai. Chegaram à ilha. Vou sentar-me nesta pedra enquanto você passeia por aí, disse o filho. Noel foi à sua ex-cabana, estava abandonada, suja e com alguns paus podres. Depois foi à sua horta. O mato havia tomado conta. Só 2 tomateiros continuavam a dar frutos. As árvores frutíferas estavam bonitas. Tudo precisa de cuidado. Não devo ficar triste, sabia que isto ia acontecer. Falou baixinho. Para sua alegria, viu Tortuga e a Ruga. Estavam crescidos, fortes e bonitos. De repente, começou a chover. Noel correu para a cabana. Ao ver isto, Gabriel riu e continuou sentado. Noel arriscou a mão, o braço, colocando-os na chuva, não molhou. Riu também. Saiu da cabana, pulou contente. Os pingos d'água passavam por ele e não o molhavam. Viu as gotas brilharem, caírem no solo, sentiu o cheiro da terra molhada. Que lindo! Como a chuva é maravilhosa! Que bom vê-la lavar tudo, molhar o solo, e ela não me molha, exclamou Noel entusiasmado. Papai, você sabe, tem consciência da sua mudança de planos. Já aprendeu como viver desencarnado, não tem o reflexo do corpo físico, por isso não sente a matéria. É maravilhoso realmente ver a chuva, as gotas d'água passarem por nós e não nos molharem. Desencarnados que estão iludidos, que ainda acham que estão no corpo carnal, os que são apegados ao físico sentem os reflexos e, achando que a chuva os molha, se sentem molhados por ela. Por isso, vemos desencarnados correrem da chuva como você fez, abrigarem-se e, se ficarem ao relento, encharcarem-se. Vamos para casa? Como é bom dizer casa, ao se referir ao local que nos abriga por lá. Obrigado, filho, pelo agradável passeio. Volitaram de volta. Noel voltou à escola e na quarta-feira seguinte, Gabriel foi buscá-lo novamente. E como anteriormente, em segundos volitaram até a cidade do plano físico em que Noel viveu encarnado. O visitante prestou muita atenção. Achou engraçado quando comparou seu corpo perispiritual com os que vestiam a matéria. Viu alguns desencarnados andando pela cidade, uns de aspectos não muito agradável, outros de aparência sofredora, e uns pareciam estar trabalhando. Gabriel explicou: Papai, somos livres para fazer o que quisermos e responsáveis pelo que fazemos. O que você vê não difere muito do que vi encarnado. Maus continuam agindo errado até que queiram mudar, e o plano em que estão não interfere nesta mudança. Sofredores há nos 2 planos, como também os que gostam de auxiliar. Vamos ao cemitério? Foram andando. O cemitério visto por um desencarnado também difere muito dependendo do que ele vai fazer ali. O socorrista vê um campo amplo de trabalho. Um desencarnado perturba, um local de diversão, para o mal, lugar propício em que poderá fazer maldades. E um visitante, para conhecer Noel, preferiu não observar os desencarnados que lá estavam. Foi ao túmulo da família. Estava limpo e com flores. Gabriel comentou. Darcy ordenou que um trabalhador da fábrica, no horário de trabalho, venha aqui toda semana para limpar e paga uma floricultura para colocar flores uma vez por semana. Este empregado que vem aqui o faz com prazer e capricho. Minha mãe vem aqui também e traz flores. Noel olhou o túmulo em que seu corpo físico foi enterrado. Leu os dizeres e não sentiu nada. Ia pedir para Gabriel para ir embora quando viu Rosa Maria, sentiu que ela orava por ele. Gabriel, a mãe de Carlos, está orando por mim. Rosa Maria sente remorso pelo que fez. Agiu levianamente, traindo o marido e se entristece quando pensa que deixou você com Ari. Ela jurou que nunca iria falar que era sua genitora e realmente guardou o segredo. Carlos escondeu dela que tinha uma relação com sua esposa. Quando soube, estavam para morar juntos. Ela sofreu e fez de tudo para Carlos desistir e para que vocês não brigassem. Por isso, Nádia, minha mãe, não gosta dela. Noel observou bem e exclamou: Minha mãe é Mara. Entendo Rosa Maria e não lhe guardo nenhuma mágoa. Ela deve ter motivos para ter escolhido Carlos para ficar com ela. Amo-a como ser humano, mas mãe para mim é aquela que me criou, que me amou, é Mara. Vamos ver o terreno loteado? Gabriel perguntou.
Pegou na mão do pai, saíram do cemitério, voltaram baixo, devagar. Ele foi informando ao pai. Os terrenos que os empregados ganharam estão em construção. A maioria deles faz mutirão, trabalham com a família nos sábados à tarde, domingos, feriados e as casas vão surgindo. Dácio cumpriu o que prometeu. Ali está a creche quase pronta e a escola funcionará no próximo ano letivo. Minha mãe herdou os terrenos que você reservou para si. Ela e Carlos doaram este lote para ser construída uma igreja católica e ao lado um asilo. Está tudo como planejei, muito bonito, exclamou Noel. Papai, agora vamos à fábrica. A fábrica não mudou. Noel andou por ela, reviu os funcionários e foi ao escritório. Dona Marli estava atarefada e Marcos era o funcionário de confiança de Dácio, que era presidente. E na sua sala, em lugar de destaque, estava uma foto grande dele. Emocionou ao ver o amigo. Ele estava trabalhando demais para dar conta dos 2 cargos e estava sendo um ótimo prefeito. Papai, Dácio pegou para si alguns objetos que lhe pertenceram. O relógio que guarda com carinho, o porta-retrato com a minha foto e seus livros espíritas. Começou a ler com curiosidade para se sentir perto de você e interessou-se. Luciana e ele passaram a frequentar o centro espírita. Estão gostando do que aprendem. Serão os 2 bons espíritas. Que boa notícia! Exclamou Noel alegre. Abraçou Dácio. Este não sentiu, mas lembrou-se do amigo com saudades e desejou a Noel alegrias com Jesus. Noel voltou feliz para a colônia. Na segunda-feira, quando terminou sua aula, Noel foi para o alojamento. Gabriel estava esperando. Papai, preciso conversar com você. Na quarta-feira iremos visitar Carlos e minha mãe. Antes disso, preciso falar deles com você. Os 2 não se casaram e não estão bem. Gabriel fez uma pausa, suspirou. Noel ficou quieto. Segundos depois, ele começou a falar. No dia do acidente em que desencarnei, fui à garagem. Escutei mamãe discutir com Carlos. Acho que ele pretendia que ela fizesse algo e mamãe não queria. Assustei-me e me escondi embaixo do carro. Carlos não gostava de Bob. Não queria mais dentro de casa. Eu por 2 vezes defendi o cão dos seus chutes. Ele entrou no carro, sentiu que ia passar sobre alguém e achou que era Bob. Meu Deus, ele matou você, exclamou Noel suspirando tristemente. Lágrimas escorreram abundantes pelo seu rosto. Gabriel o abraçou. Ficaram em silêncio uns momentos. Gabriel falou tranquilamente. O acidente ia acontecer. Iria ficar com uma perna muito machucada e teria deficiência para andar. E pela imprudência de Carlos vinha desencarnar. A desencarnação não é castigo. Todos nós que reencarnamos temos que deixar o físico. E para mim que nada sofri foi bom. Dormi e acordei aqui na colônia, no educandário. Adaptei-me logo e voltei à minha aparência anterior em que fui médico e retornei aos meus estudos e trabalho. Achei que deveria ajudá-lo e como soube que não ia demorar muito no plano físico, tive permissão de esperá-lo. Se eu não o sofri, Carlos sentiu muito. Quando ficou sabendo que não fora o cachorro que atropelara, desesperou-se. Não falou nada porque teve medo. Nádia acreditou nele como todos, mas sua consciência o acusava e ele tentou esquecer. Depois de tudo o que aconteceu no lago em que você os salvou, Carlos se inquietou, sentiu muito remorso, pensou, martirizando-se, que fora a causa da morte do seu único filho e que você não hesitou em salvar os 3. Acabou contando à minha mãe que não quer perdoá-lo. Ele já se sentia culpada pelo que acontecera e agora sente mais. Entretanto, prefere colocar toda a culpa em Carlos do que assumir sua parte, pois, infelizmente, mamãe me usou para chantageá-lo. Ela me amava. Entendeu isso só quando desencarnei antes. Ela não ligava para mim. Resolveram me usar para tirar dinheiro seu. Sofreu quando ocorreu o acidente. Pela primeira vez, Nádia sentiu as adversidades da vida. Viu-se sem amigos, desprezada até pelos familiares e pelos pais de Carlos, que não queriam esta união. Ficou sem dinheiro e sentiu a minha falta. Quando Carlos, não aguentando mais guardar esse segredo, falou a ela, a união deles, que já não estava bem, piorou. Mamãe sempre esteve dividida entre o amor de vocês 2. Como você mesmo lhe disse, ela amava o que estava longe. Achei que deveria saber disto antes de irmos visitá-los. Compreenderei se não quiser ir agora,
Poderemos deixar este encontro para outra data. Gabriel calou-se. Noel, que olhava atento, compreendeu que o filho estava sereno, tranquilo, concluiu que ele era sem dúvida um ser especial. Você os perdoou, não é? Perguntou Noel. Eles não me ofenderam, respondeu Gabriel. Papai, quando vim para cá, achei também que Carlos não teve culpa. Só depois de um tempo é que vim saber a verdade e não fez diferença para mim, e espero que não faça para você. Seu irmão, meu pai, foi imprudente. Agiu no impulso de lhe magoar matando seu cachorro, pois sabia o tanto que gostava daquele animal. Teve a intenção de lhe fazer algo que ia aborrecê-lo, esquecendo que Bob era um ser vivo. Não quis me tirar a vida física, mas foi a causa. Tenho que ir agora. Amanhã virei aqui para saber sua resposta, se iremos ou não fazer a visita a eles na quarta-feira. Gabriel beijou e saiu. Noel ficou sentado no mesmo lugar sem se mexer. Pensou em tudo o que o filho lhe falou e concluiu. Antes de ser a vítima, antes receber uma maldade que fazer uma. Quando recebemos o mal, podemos sofrer, mas não nos tornamos maus. Quem faz a má ação é dono dela e a reação é dolorosa. Carlos sofreu mais que eu. Não padeço mais e ele continua sofrendo. Vou visitá-los como Gabriel planejou. A tranquilidade voltou. Noel sentiu-se bem novamente. Foi estudar. Estava contente com o curso. Queria participar e aproveitar ao máximo os conhecimentos adquiridos. No dia seguinte, deu a resposta ao filho, que se alegrou. Na quarta-feira, no horário marcado, foram ao lar de Nádia e Carlos. Samuel e Vinícius estavam brincando na sala. Carlos estava deitado e Rosa Maria estava com ele. E pela conversa que Noel ouviu, a mãe só vinha visitá-los quando Nádia não estava em casa. Logo após terem chegado, ela foi embora. Gabriel pediu ao pai para observar Carlos. Ele estava com muitas cicatrizes na perna, tinha emagrecido muito. Sua fisionomia era abatida. Um par de muletas estava ao lado da cama. Carlos não pode ainda colocar o pé no chão e só se locomove com as muletas. Ele tem ido à loja pela manhã, à tarde faz o serviço de escritório aqui no quarto, porque tem ainda que repousar. Ele sente muitas dores. Meu irmão, sou estranho, mas ele é meu irmão, exclamou Noel olhando com carinho. Carlos não notou a presença dos dois, porém sentiu um fluido diferente, agradável, lembrou de Noel e suspirou triste. Noel sentiu vontade de fazer algo pelo irmão. Aproximou-se dele, dando-lhes bons fluidos e tentou transmitir seus pensamentos. Carlos, reaja. O importante é que você fará agora, no presente. Não se martirize. Você não quis matar Gabriel. Esqueça este fato triste. Você é responsável por Samuel e Vinícius. Seja bom pai. Carlos sentiu-se melhor. Nisto, Nádia chegou. Ela trabalhava na loja. Beijou os filhos e nem veio ver o marido. Foi para a cozinha. Noel aproximou-se dela e compreendeu que a amava como ser humano, como uma irmã. Sua ex-esposa também sofria. Não conseguia perdoar Carlos e estava indecisa se separava dele ou não. Noel sentiu que deveria falar com ela, aconselhá-la. Falou com carinho, com calma. Nádia não escutou, porém recebeu os dizeres do ex-marido como se fossem seus pensamentos. Nádia, não coloque a culpa só no Carlos. Foi uma fatalidade. Se você acha que não foi boa mãe para Gabriel, seja agora para esses dois que brincam na sala. Deixa que eles cresçam junto ao pai. Não abandone Carlos e perdoa-o. Perdoar Carlos? Exclamou Nádia baixinho. Será que consigo? Noel nos perdoou, morreu para salvar meus filhos. Ele nos deu o exemplo. Não soube o que o Carlos fez, agora no céu deve saber e com certeza perdoou. Preciso perdoar também, acertar com Carlos e criar nossos filhos, amá-los mais do que amei Gabriel. Nádia, expressou Noel, tenta ser boa, responsável, como você necessita de perdão, perdoa. Ela deu um sorriso triste, foi à sala e beijou os filhos novamente, mas o fez de forma diferente, com amor. As crianças sentiram carinho, riram contentes, e Nádia pensou, tenho que fazer a felicidade deles. Noel morreu para que eles vivessem para mim. Amo Noel, mas ele já não me amava e nem vai voltar. Vamos embora, Gabriel. Espero que eles tenham paz e que se entendam. Antes de ir, vamos nos despedir de Carlos, disse Gabriel. Carlos estava telefonando. Conversava com alguém sobre a construção do asilo. Estava empenhado em ver a instituição funcionando
e decidido a trabalhar auxiliando os velhinhos. Carlos está com boa vontade de ajudar, modificar-se para melhor, irá conseguir. Agora vamos, falou Gabriel. Obrigado, meu filho, disse Noel abraçando. Você me fez entender muitas coisas, amadureci, compreendi que quando perdoamos fazemos um bem enorme a nós mesmos. Que Deus abençoe este lar e que eles consigam se harmonizar. Foi muito bom para Noel ter feito aquelas visitas, saber de tudo. Tranquilo, dedicou-se ainda mais ao estudo. O grupo de colegas era como se fosse de familiares seus, e ele compreendeu que a humanidade era sua família e que ninguém fica realmente bem e feliz enquanto um de seus membros não estiver. E bem-aventurado aquele que está em condições de auxiliar. Noel quis com vontade ser um servidor. O tempo passou rápido e ele concluiu o curso com grande proveito. Capítulo 9. O passado. Ao terminar o curso, Noel optou por um trabalho de estágio, isto é, ficaria de 3 a 6 meses servindo em lugares diferentes. Começou ajudando no hospital, após iria para postos de auxílio no umbral, depois a locais de ajuda entre encarnados. Estagiaria em 20 lugares. Concluindo o estágio, iria para uma colônia de estudo, estudar por 2 anos, isto para realizar seu sonho, fazer parte de uma equipe de construtores. Certamente, disse Noel Gabriel, seria aprendiz por muito tempo. Durante o curso vi o trabalho dos construtores, encantei-me e almejei ser um. Vimos-los construir um mini hospital, um posto de auxílio maravilhoso que fica em cima de um recém-inaugurado centro espírita. Quero ser um construtor aqui no plano espiritual e não pouparei esforço para isto. Esse estágio será para que eu conheça bem esses construtores e suas utilidades. O trabalho desses construtores é muito importante, falou Gabriel. Eles estão sempre aumentando as colônias, postos, abrigos e fazendo muitos locais de auxílio no plano físico, junto a lugares que têm como objetivo ajudar as pessoas. Quase todos os centros espíritas possuem como continuação da construção material outros prédios que servem de abrigo aos desencarnados. Foi uma maneira que os dirigentes espirituais encontraram para auxiliar os necessitados sem sobrecarregar as colônias. Nestes locais, trabalham muitos encarnados quando seus corpos carnais adormecem, e são muitos os trabalhadores do plano físico que servem nesses abrigos. Alegro-me, meu Pai, por ter optado por este trabalho. É uma tarefa que requer esforço, treino, força de vontade, dedicação e muitos anos de aprendizado. Noel foi servir aprendendo, visando seu objetivo. Fazia seu trabalho com abnegação e sempre se dedicando horas a mais. Enquanto estagiou na colônia, ficou morando com os pais. Gostava de estar com eles, amavam-se e eram felizes juntos. Foi a todas as localidades na colônia, viu tudo e indagava muito. Concluiu que tudo no plano espiritual tinha serventia, estava harmonizado e que todos os lugares foram planejados. As colônias aumentam de tamanho sempre que precisam, e quando isso é feito, os construtores responsáveis se reúnem e trabalham visando ao bem do local, planejam e executam juntos, alegres por servir. Servindo no hospital, nas enfermarias, Noel viu que lá havia muito a fazer. Os imprudentes são muitos e também os que querem ser servidos. Faltam servidores e o trabalho é bastante. Ele entristeceu muitas vezes ao ver os sofrimentos dos abrigados, dos que amaram mais a matéria perecível do que as verdades espirituais. São muitos os indivíduos que vivem só para as ilusões da matéria. Ao serem expulsos desse mundo que idolatram, sofrem sua falta e levam tempo para adaptar-se a outra forma de viver, a de desencarnados. Noel gostou de sua tarefa. Achou que poderia ficar muito tempo servindo ali no hospital, mas a vontade de realizar seu sonho era mais forte. Sentiu em deixar esse trabalho e encantou-se logo com outra tarefa. Foi designado a estagiar no bosque. Amou plantar árvores, cuidar dos animais. Gostou tanto de fazer isto que por vezes esquecia de ir para casa e ficava dias envolvido no trabalho. Você amando cada trabalho que faz, ficará indeciso sobre a tarefa a se dedicar. Mara falou rindo. Mamãe, estou feliz, amo a vida, e viver para mim é trabalhar, servir. Já escolhi o que quero fazer aqui no plano espiritual, quero ser construtor.
exclamou Noel alegre, abraçando a mãe. Foi enquanto estudava nos seus estágios que Noel teve algumas lembranças de outras existências que vivera no físico. Eram recordações vagas. Comentou este fato com Gabriel, que lhe explicou. Papai, nossa vida é única. Viver encarnado e desencarnado são fases de aprendizado. Tudo que vivemos fica registrado em nossa memória espiritual. O esquecimento com a reencarnação é bondade do Pai Criador, para que recomecemos realmente. Seria complicado para a maioria de nós viver encarnado com as lembranças de atos, fatos que muitas vezes repelimos no momento. O objetivo de voltarmos ao físico é para progredir, querer bem ao maior número de pessoas, para que um dia a humanidade seja uma só família, amando uns aos outros como irmãos. Conheço muitas pessoas que encarnadas recordam, sejam sozinhas ou com auxílio. Já vi casos de obsessores que fazem suas vítimas lembrarem para perturbá-las. Aqui no plano espiritual não há diferença do plano físico. No umbral, espíritos maus para se vingarem fazem as vítimas recordarem. Aqui nas colônias, os que querem lembrar-se do passado podem fazê-lo sozinhos. Se estão preparados para isto ou pedem auxílio. Há nas colônias departamentos que ajudam com segurança os que querem saber o que foram, o que fizeram e suas vivências na matéria. Você já se lembrou do que fez nas suas encarnações? Perguntou Noel. Já. Desencarnado é mais fácil recordar. Estando preparado é bom saber. Isto incentiva a ter objetivos para realizar determinados trabalhos, sejam estes preparativos ou construtivos. Não pense você que pelo fato de estar desencarnado recordamos de tudo, respondeu Gabriel. A desencarnação é um processo de mudança, complicada para muitos. Ao chegar aqui vemos tantas coisas, novidades e temos muito que aprender. Não nos esquecemos da nossa última passagem pelo físico e às vezes já bastam estas lembranças para nos incomodar. Se de imediato recordamos de todas nossas reencarnações, seria excesso de informações, falou Noel. Papai, as pessoas diferem bastante. Muitas retornam à pátria espiritual sem conhecimentos, outros têm muitos. Estas que têm conhecimentos quase sempre recordam o passado. As que não têm não se interessam em receber normalmente, reencarnam sem recordar. Acho que vou me inscrever no departamento e pedir auxílio para lembrar, falou Noel. Se sente preparado para isso, deve fazer, e não se esqueça que todos nós temos bons e maus momentos. Já fizemos boas e más ações, aconselhou Gabriel. E Noel continuou a ter determinadas lembranças. Estas vinham independentemente de sua vontade, sem querer estar pensando nelas. Numa noite estava deitado no sofá com a cabeça no colo de sua mãe e esta passava carinhosamente as mãos pelos seus cabelos. Sentiu com certeza ter sido bom filho e pai nas suas últimas encarnações. Como uma tarde, ao dar explicações a um visitante sobre uma árvore, lembrou-se que já trabalhara encarnado com plantas, recordou o local em que morou, as plantações que fez da fisionomia que teve. Outras vezes, conversando, vinham à memória conhecimentos sobre aquele assunto e teve a certeza de que já convivera com Nádia e Carlos. Inscrevera-se no departamento pedindo ajuda para recordar. Antes de serem atendidos em particular, a maioria dos candidatos ouvem diversas palestras, levando-os a compreender que o passado passou e que não conseguiremos modificá-lo. Para nós o importante é o presente, o nosso agora, o momento, e não devemos deixar de realizar o bem que nos cabe para o futuro. São vários orientadores que dão palestras e após permanecem no local para responder a várias perguntas. Noel gostava muito de ir às palestras. Aprendeu a ouvir pessoas com conhecimentos falarem sobre determinados assuntos. Emocionou-se com alguns relatos que ouvira nesses encontros no departamento da reencarnação e compreendeu que muitos ali estavam para recordarem o passado por terem problemas. O Senhor disse que amara a mãe como mulher, e isto martirizou durante o período em que estivera encarnado. Sofreu muito com a culpa, envergonhava-se do seu sentimento. Acreditava que este fato triste poderia ser explicado recordando existências anteriores. Esse senhor foi orientado a recordar.
Noel tempos depois a encontrou e ele lhe disse que de fato já vivera junto deste espírito que fora sua mãe. Muitas vezes se amaram com paixão e por este sentimento erraram muito. Reencarnaram como mãe e filho na tentativa de transformarem essa paixão em amor sincero. E sentiu-se bem melhor ao saber de tudo. Estava agora tranquilo, disposto a trabalhar e a se melhorar. Teve a oportunidade de conversar com muitas pessoas após estas palestras, e todos ali achavam a reencarnação algo justo, que leva a compreender a bondade e a justiça de Deus. Muitos, ao ouvir estas palestras, desistem de saber do passado. Entendem que não devemos fazê-lo só por curiosidade, como também não devemos lembrar sem preparo. Saber que fomos heróis, que fizemos atos bondosos é reconfortante, mas ao ter conhecimento de fatos desagradáveis em que fizemos ações ruins pode nos deixar tristes, e se não estivermos preparados, correremos o risco de nos perturbar. Noel pensou por dias e optou por recordar, porque já estava fazendo sozinho. Dia e hora marcado, chegou ao departamento tranquilo e foi atendido por Selma, que o ajudou. Atualmente, em todas as colônias há locais especializados para atender indivíduos interessados em saber sobre reencarnação. Este processo importante a todos nós. São muitos os desencarnados que se dedicam a esse trabalho. A maioria desses trabalhadores está se preparando para voltar ao plano físico e dedicar-se à ciência e provar por ela esse fato que nos leva a compreender a vida como um todo, como única. Noel achou maravilhoso. Este departamento funcionava num prédio simples, confortável, com várias salas e um salão para palestras. Selmo levou para uma saleta, onde ficaram só os dois. Pediu para que se deitasse e explicou-lhe. Noel, esta recordação se faz de diversas maneiras. Temos um aparelho que projeta a imagem que tem gravada na sua memória. Isto é, você vai recordando e com nossa ajuda, as imagens vão aparecendo nesta tela. Outra forma é um dos trabalhadores daqui ajudar induzindo quem quer recordar a organizar essas lembranças. Foi o que optamos para você. Fique relaxado e deixe as lembranças virem naturalmente. Estarei ao seu lado. A orientadora experiente foi induzindo Noel a lembrar e este o fez. Recordou de muitas vivências, fatos importantes de cada vinda sua ao plano físico. Às vezes Noel sorria e em outras chorava, porém, seguindo as orientações de Selma, esforçou-se para ficar tranquilo. Sentiu uma sensação estranha todas as vezes que recordou as desencarnações que teve. Foram muitas, em algumas sentiu medo e dores. Noel recordou que vivera em muitos países, tivera muitos pais, filhos, e que, de fato, nas suas últimas encarnações, tanto fora bom pai como bom filho. Trabalhou em muitos setores, fez muitas coisas, teve muitas aparências. Foi na Idade Média, na Europa, que ele viu Nádia e por ela se apaixonou. Carlos já havia reencarnado junto dela e em todos esses encontros a amara com paixão. Quando Noel a conheceu, era casado com a irmã de Carlos e este também tinha esposa. Nádia era empregada em sua casa e tornou-se amante dos dois. Carlos contou o fato à irmã e Noel à esposa dele. A mulher de Noel mandou embora e a fez ir para longe. Noel e Carlos discutiram, ficaram um tempo sem se falar, depois voltaram a conviver, embora não gostassem um do outro. Tempos depois reencarnaram. Carlos era filho de Rosa Maria e casou-se com Nádia. Noel era casado com Luciana e, por motivo de trabalho, mudaram-se para a cidade em que Carlos morava. Luciana era ótima esposa e amava muito Noel. Os dois eram até então felizes. Noel, ao conhecer Nádia, apaixonou-se e tornaram-se amantes. Noel, ao lembrar desse fato, suspirou profundamente e sentou-se no divã. Selma pegou na sua mão e indagou. Você quer parar? Como está se sentindo? Quero continuar, Selma, respondeu ele. Senti a paixão que me corroía naquele tempo. A paixão é como um fogo avassalador que perturba, desarmoniza e dói. Ainda bem que não sinto mais este sentimento. Vamos continuar. E as lembranças continuaram. Carlos soube da relação dos dois e intimou para um duelo. Duelaram e Carlos morreu. Rosa Maria, mãe de Carlos, sofreu muito com a morte do filho e odiou Noel. Luciana também sofreu, porém continuou junto do esposo. E ele, embora amasse a família, não largou de Nádia.
Gabriel era filho de Noel, estudou, era médico, estava sempre preocupado com o pai. Uma vez, quando Noel quis abandoná-los para morar com Nádia, Gabriel lhe quebrou as pernas. Ele então teve que ficar em casa e não se recuperou mais. Tornou-se inválido, andava com dificuldades. Ele só se separou de Nádia quando estava velho e doente. Carlos e Noel tornaram-se inimigos, passaram a se odiar e a perseguir um ao outro. Sentir o ódio é estar inquieto, sobressaltado, nervoso e infeliz. Odiando, esquecemos tudo de bom que nos aconteceu e o que poderá vir a acontecer para estar ligado ao ser que odiamos. Noel se contorcia no divã, suou, sentiu a garganta seca, sentiu a agonia da espera com medo de revidar do outro e a aflição de planejar uma maldade. Selma acalmou, sentindo-se tranquilo, voltou a recordar. Sofreram ambos por um tempo no umbral, foram socorridos, prometeram esquecer o rancor, reencarnaram como irmãos e Nádia ficou no plano espiritual. Sem ela por perto, embora não se gostassem, não tiveram desavenças. Desencarnaram e no plano espiritual encontraram-se com Nádia. Os três prometeram não brigar mais e reencarnaram numa mesma cidade. Como Nádia reencarnou primeiro, casou-se muito nova com Ari, um senhor de terras muito rico. Ari era filho de Mara e esta morava com eles. Noel e Carlos eram dois jovens bonitos que se conheciam sem ser amigos e os dois novamente se apaixonaram por Nádia, que brincava com os sentimentos deles e tornou-se amante dos dois. Mara sabia, contou para Ari que nem ligou. Ele tinha também várias amantes. Nádia ficou grávida e Mara não quis que este filho nascesse. Como poderia saber se era seu neto? Então deu a Nádia, sem que ela soubesse, chás abortivos e ela abortou. Isto aconteceu por diversas vezes. Ari apaixonou-se por outra mulher e, aproveitando-se do mau procedimento da esposa, expulsou-a de casa. Noel e Carlos brigaram por ela, voltaram a se odiar. Ambos a queriam para a esposa. Como os dois eram pobres, Nádia foi embora para longe com outro que era rico. Ficaram desapontados, sofreram, não brigaram mais e continuaram se odiando. Foram separados por 2 encarnações, onde tentaram se harmonizar, reencontraram-se no plano espiritual, planejaram se encontrar no plano físico e provar, cada um a si mesmo, que agiriam certo dessa vez. Noel combinou com Luciana que ficariam juntos. Carlos casaria com Nádia, ajudando a ter responsabilidades no matrimônio. Só que Nádia preferiu Noel, por este ser rico, e ele deixou Luciana. Gabriel, que havia planejado ser filho de Noel e Luciana, reencarnou como filho dele. Noel prometeu ser bom esposo para Luciana e Nádia se empenharia em ser fiel a Carlos. Luciana, como merecia, teve um ótimo marido casando-se com Dácio. Nádia não soube ser fiel ao esposo. Se no passado Noel matou em duelo Carlos, nesta última teve o corpo físico morto para salvá-lo. Carlos e Nádia ficaram juntos, tendo a oportunidade de se acertarem. Noel sarou da paixão que nutria por ela. Se a reencontrar numa outra encarnação, serão certamente só amigos. Noel sentiu-se emocionado e aliviado quando acabou. Agradeceu Selma, foi para casa, entrou no seu quarto e ficou pensando em tudo o que recordou. Alegrou-se por não ter mais karma negativo e suas próximas encarnações seriam para ele de provas, provar a si mesmo que aprendeu e seu objetivo seria progredir sempre. Compreendeu que o passado não importava, não queria pensar mais nele. Tinha reparado seus erros, fez dos inimigos amigos. Essas recordações tinham-no feito compreender muitos fatos, que tudo tem razão de ser. O passado ficou para trás, nada volta. Os lugares que tinha recordado não são agora como antes. Noel fez uma comparação. Quando estava com 11 anos, foi em outra cidade com os pais visitar uma parente de sua mãe. Essa senhora agradável morava numa rua tranquila, numa casa em cuja frente havia uma grade baixa e branca. A anfitriã os levou para conhecer a cidade. Ele gostou muito de ver um rio que passava pela metrópole. Foram numa pequena queda d'água que tinha ao lado um mirante. Subiram numa escada enorme de ladrilhos pequenos, formando pitorescos desenhos. Anos depois, ele voltou àquela cidade. Após ter feito o que o levou ali, foi à rua em que residiu sua parente. Esta já não era tranquila. A casa era habitada por outras pessoas, porque esta senhora tinha mudado, a grade agora era alta e escura. Voltou ao mirante.
Ainda continuava um lugar bonito, porém modificara muito, porque passara por uma grande reforma e já não existiam os pequenos ladrilhos, e não estava mais acompanhado pelos pais que tinham falecido. Não se deve prender-se ao passado, tudo muda, transforma-se e nada volta a ser como era. Quem se prende aos acontecimentos que se foram, perde quase sempre a oportunidade de desfrutar do presente, e este no momento atual que deve nos interessar. No outro dia, Noé encontrou-se com Gabriel, contou-lhe tudo o que recordou e finalizou. Meu filho, bendito seja Deus que nos dá a oportunidade da reencarnação. Você sabe que sou amigo de Dácio, quero muito bem, e não me recordei dele no meu passado. Papai, temos que ampliar nossos afetos, fazer novos amigos e nunca mais ter inimigos. Muitas vezes reencarnamos junto de pessoas com os mesmos gostos, modo de ser, afinamos com eles, amamos-los e pode ser a primeira vez que vivemos juntos. Darcy, você foi assim. Este seu amigo reencarnou para provar que era capaz de ser honesto, mesmo tendo oportunidades e facilidades para ficar com os bens alheios. Darcy é um exemplo de honestidade, está tirando nota máxima na sua prova. Sabe que conclusão tirei disto tudo? Perguntou Noel e ele mesmo respondeu. Saber do passado não fez diferença para mim. A gente sempre é que complica nossa existência. Damos nós de erros e para desatá-los exige-se paciência, perseverança, força de vontade, e uma vez desatados, sentimos-nos livres para com o fio da vida alçar voos rumos ao progresso. Só se sente preso ao passado que não desfez esses nós, quem tem algo a reparar, a construir onde destruiu. Como é bom sentir-se livre para planejar o futuro, fazer oferta de agradecimento a Deus, tendo reconciliado com nossos irmãos. Sinto-me preparado para ser útil, adquirir conhecimentos e quero progredir sempre, pois aprendo a amar. Gabriel o abraçou emocionado. Uma vez amigo, meu pai sempre amigo. Nossa amizade foi fortalecida. Eu te amo. Obrigado, Gabriel. Noel falou sorrindo comovido. Realmente tenho muito que lhe agradecer, não só a você, também a todos que ajudam a melhorar a terra, a nossa morada abençoada. Capítulo 10. A vida continua. O sexto estágio de Noel foi ao educandário e Gabriel fez questão de lhe mostrar tudo e esclarecer suas dúvidas. A maioria das pessoas, ao desencarnar, volta à espiritualidade sentindo os reflexos do corpo físico. Por isto, muitos sentem fome, sede, dores e necessitam aprender como viver aqui no plano espiritual. Uns demoram mais para se adaptar, outros fazem rapidamente, dependendo do desapego, de querer acostumar-se. Esta vivência difere dependendo do lugar para o qual, por merecimento, são os desencarnados atraídos para ficar ou morar. Os bons, os que aqui chegam com muitos Deus lhe pague, obrigados, isto é, com boas ações, ficam bem logo. Os que estão acompanhados de más ações são atraídos para o umbral, e os reflexos da matéria demoram muito para ser superados. Normalmente as crianças, ao desencarnarem, continuam infantis e necessitam de muitos cuidados e carinho. Por isto, sem ser regra geral, vêm para os educandários nas colônias, que são lugares lindos, agradáveis, onde trabalhadores experientes e que gostam de crianças cuidam delas. Na nossa colônia, o educandário infantil Jesus Menino é espaçoso e maravilhoso. Infelizmente, algumas crianças que foram doentes encarnadas têm o reflexo, e este é quase sempre alimentado pelos entes queridos que ficaram no físico e que pensam nelas adoentadas. Elas gostam de ficar aqui no hospital. As crianças ficam aqui temporariamente? Noel quis saber. Sim, respondeu Gabriel. Tudo é temporário, tem tempo para acabar. Estagiamos, meu pai. Todos nós passamos períodos encarnados e desencarnados. Ao desencarnar, tendo o corpo infantil, podem aqui conosco se desenvolver, isto é, crescer como no físico, ou voltar à aparência anterior como eu fiz, ou ainda permanecer como criança. Do modo como fez sua mudança de plano, outras podem reencarnar logo em seguida. Como vê, não existe regra geral. Cada ser é importante e o plano espiritual preocupa-se e empenha-se para que aconteça o melhor a cada um. Pararam na frente do hospital. Noel soube que era um porque Gabriel disse. Não parecia um mosocômio.
Era um casarão com grandes janelas, com muitas plantas, flores e animais. Lá havia tudo o que a criança aprecia: brinquedos, pequenos labirintos, as paredes com desenhos feitos por elas, móveis pequenos, e para os que trabalham ali, visitantes, a ordem é alegria e amor. No jardim da frente encontraram-se com algumas crianças e Gabriel perguntou-lhes o que era aquele lugar para elas. Fez isto para Noel escutar. Que é este local para vocês? Um palácio encantado, respondeu uma graciosa garota. Uma mansão de amor, falou um menino aparentando ter 10 anos. Uma escola do futuro, expressou outra menina. Um local onde estarei, um hospital de alegria, exclamou uma garotinha risonha. Entraram no prédio e Gabriel explicou. Observe, meu pai, como este local foi planejado para o bem-estar dos nossos garotos. Para os pequenos abrigados é tudo o que falaram. Para nós que aqui servimos é um hospital. As crianças ficam alojadas por idade e temos a direito uma ala especial para as que têm reflexos do físico mais forte que necessitam ser mais cuidados. Ao entrar numa enfermaria onde estavam crianças de 3 a 6 anos, a garotada, ao ver Gabriel, veio correndo abraçá-lo. Ele apresentou Noel. Este é meu amigo. Sorriu e falou baixinho para Noel. A meninada estranharia se ele dissesse que é meu pai. Aparentamos a mesma idade e você é para mim um verdadeiro amigo. Noel compreendeu que laços de parentesco às vezes são frágeis. Os da amizade são tão fortes que perpetuam. Amigos são por escolha, afinidades, e quando a amizade é sincera é para sempre. Seguindo seu Cicerone, Noel conheceu todo o local e concordou com o filho. Os educandários são realmente lugares maravilhosos, onde se sente o amor reinar, a ordem e disciplina. As crianças têm aulas de iniciação do evangelho, de moral e de estudos gerais. O lazer faz parte do estágio deles ali. Os abrigados praticam muitos esportes. Há no educandário bonitas e bem cuidadas quadras de esportes. Elas têm aulas de teatro e são incentivadas a ler bons livros. A biblioteca é bem central e muito confortável. Encontramos nela livros que encarnados também têm para ler e outros próprios para eles que no momento vivem com o corpo perispiritual. As aulas de músicas são sortidas de muitos instrumentos e a garotada gosta muito de aprender. Eles têm também aulas de canto e em todos os educandários há corais, crianças gostam muito de cantar. O alojamento, seja o quarto ou o cantinho particular deles, é muito agradável. Cada um tem o seu, onde guardam seus pertences particulares, tendo sempre fotos de familiares, brinquedos, instrumentos musicais. Ali a meninada é feliz. Noel encantou-se com o local e Gabriel explicou. Papai, lugares que abrigam crianças aqui no plano espiritual são parecidos. Existem muitos nas colônias espalhadas pelo nosso planeta. Os orientadores espirituais não têm poupado esforços para que espíritos que desencarnaram no período da infância tenham aqui uma morada agradável, sem esquecer-se da ordem, disciplina e da educação com amor. Certamente que estes educandários não são iguais, têm até muitas denominações, mas seguem o mesmo objetivo, instruir com exemplo e carinho. Ah, se eu soubesse disto, exclamou Noel. Se encarnado, quando você desencarnou, tivesse conhecimento do educandário, não teria sofrido tanto. Infelizmente, você não se interessou por se informar na ocasião. São muitos os desencarnados que têm permissão e dão essas informações aos encarnados e basta acreditar, meditar e sentir no íntimo que são verdadeiras. Entretanto, é necessário confiar na bondade de Deus e entender este processo natural que é a morte do corpo físico. Costumamos complicar, por isto sofremos com a desencarnação de um ente querido. Foi trabalhando que Noel conheceu com detalhes o educandário, ensinou as crianças a plantar e a respeitar a natureza, deu aulas de esporte, cuidou dos doentinhos e gostou muito de tudo o que fez. Compreendeu tanto que o trabalho de seu filho era importante. Ele era o tio doutor dos pequerruchos doentes e estudava muito. Quero, papai, quando encarnado, estudar medicina e dedicar-me a curar, ajudar pessoas com deficiências na fala, explicou Gabriel. Noel já estava terminando seu estágio no educandário quando Gabriel veio conversar com ele. Papai, vou reencarnar. Agora? Não dá para ficar mais tempo aqui? Perguntou Noel.
Não se tem tempo determinado para ficarmos no plano espiritual, respondeu Gabriel. Nossa permanência aqui difere muito de um para o outro. É verificada a necessidade de cada um. Preparei-me muito, meu pai, para fazer um trabalho no plano físico e é chegado o momento de fazê-lo. Reencarnar para mim será um grande desafio, em que provarei a mim mesmo que serei capaz de estudar muito, ser paciente e dedicado ao trabalho. E quando nos sentimos preparados, não podemos temer as provas. Um casal amigo me dará a oportunidade de voltar ao físico. Minha futura mãe logo ficará grávida. Estou passando minhas tarefas daqui a uma amiga e vou me preparar para reencarnar. Vou sentir sua falta, exclamou Noel suspirando. Meu pai, a vida continua. Ora vivemos aqui, ora acolá. A reencarnação ainda é necessária a nós, espíritos que almejamos progredir. Com a compreensão que tenho, devo tentar esforçar-me para que esta nossa abençoada morada seja melhor. Tudo fazei para cultivar a paz dentro de mim e irradiá-la para o maior número de pessoas. Vou reencarnar contente, anseio por fazê-lo. Entendendo esta boníssima lei, como não dar valor à reencarnação, como não voltar ao físico repleto de esperanças e boa vontade. Revisto o corpo carnal entusiasmado, feliz e com vontade de continuar a ser útil, e você poderá me ver. Não será a mesma coisa. Você terá outro pai, outro corpo e não se lembrará de mim, lamentou Noel. Afetos não se separam, a ausência não diminui o amor. Eu amo, exclamou Gabriel sorrindo. Estamos sempre dizendo até logo afetos e você tem razão, o amor une. Tenho certeza de que você será bem-sucedido e irei visitá-lo sempre que me for possível. Conheço seus futuros pais? Perguntou Noel. Sim, meus pais serão Dácio e Luciana, respondeu Gabriel. Isto é bom, terá os pais que merece. Alegro-me por você voltar ao plano físico, tendo-os para orientá-lo. Noel acompanhou o filho na preparação. Os moradores da colônia, quando querem reencarnar, têm assistência do Departamento da Reencarnação. Gabriel não precisou de muito preparo, ele tinha bastante conhecimento. Foi emocionante a despedida dele com os amigos. Noel, Ari e Mara esforçaram-se para não chorar. Com votos de êxito, Gabriel, emocionado, entrou no prédio. Os três voltaram para casa e Mara exclamou: como o adeus ainda me comove. Ari e Noel concordaram com ela. Às vezes, nas suas folgas, Noel vinha ao plano físico e agora sozinho. Maria Inês, a professora, casou-se com Rufino e eram felizes. A fábrica progredia com a administração de Dácio. Carlos e Nádia continuaram juntos, mesmo tendo muitas desavenças. E agora existia mais um motivo para visitar Dácio e Luciana. O casal ficou radiante com a confirmação de que teriam mais um filho. Noel estava contente com seus estágios. Empenhava-se em fazer o que lhe cabia do melhor modo possível e aproveitava para adquirir conhecimentos. Foi enorme sua alegria quando foi convidado pelo seu orientador para ajudar os construtores a fazerem um posto de socorro no plano espiritual, acima de um centro espírita que seria formado. A parte material não era grande, era um salão. A equipe encarnada, toda entusiasmada, planejou todos os detalhes e os orientadores do grupo pediram à equipe de construtores para construir um pequeno posto de auxílio aos desencarnados que seriam ali abrigados. O trabalho dos construtores é de 24 horas por dia. A equipe é animada e alegre. Receberam Noel e outros convidados com carinho e explicaram todas as dúvidas com paciência. Foram conhecer o local, anotaram o que queriam que fizessem, fizeram a planta, discutiram detalhes, voltaram ao local e trabalharam com amor. Deixaram no lugar fluidos de carinho e bom ânimo. Começaram fazendo uma parede junto à construção material para ficar protegida, isto é, que na casa só entre quem os orientadores queiram. Isso impede que desencarnados menos esclarecidos invadam o local para bagunçar. Muitos chamam esta parede de muralha, cerca de proteção. Depois partiram para fazer a construção do posto. Dias depois, o pequeno abrigo estava pronto, tendo a cor que os encarnados escolheram para pintar o salão. A construção espiritual estava acima da material, ligada por uma escada, tinha 3 pisos. No primeiro estava a recepção, salas reservadas para desencarnados conversar
com os orientadores espirituais e a biblioteca. No segundo piso estavam os quartos, onde abrigam espíritos adoentados que necessitam de ajuda. Quase todos os trabalhadores desencarnados desta casa se alojam ali, isto é, têm seu espaço reservado, sua moradia no terceiro piso. Os construtores deixam o posto prontinho, colocam móveis, roupas, tudo o que se precisa. Normalmente, se reúnem após, recebem os agradecimentos e oram, pedindo a Deus nosso Pai que ali seja um local de paz e alegria. Com tudo pronto, eles partem para outra tarefa. Noel ainda ficou no posto, olhando tudo com atenção. Com ele também permaneceu um deles, uma moça atenta aos detalhes. "Que biblioteca linda!" exclamou Noel. Os trabalhadores do plano espiritual gostam de ler, e muitos livros são emprestados ou doados a desencarnados que aqui vêm, seja para visitar ou para receber um auxílio. Muitos necessitados viram nessa casa só para receber um alívio, mas não estão interessados em mudar para melhor, e alguns destes pegam livros emprestados ou os recebem de presente. Aqui também, no plano espiritual, bons livros são bênçãos, fontes de informação e consolo, explicou a moça, que fazia parte da equipe de construtores. Noel gostou demais de ter participado desse trabalho. Voltou ao seu estágio com mais vontade de fazer parte dessa fabulosa equipe. Ele foi visitar o casal amigo, Darcy e Luciana, que naquela tarde de domingo faria o evangelho no lar. Estavam presentes 2 espíritos trabalhadores do centro espírita que eles frequentavam, que aproveitaram para higienizar a casa e os moradores, tirando os fluidos negativos e saturando-os de energias benéficas. Darcy leu um texto da história de Jesus para os filhos. Após orarem, as 2 crianças saíram e Luciana leu 2 páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, e os 2 oraram novamente. Quando terminaram, os 2 amigos desencarnados foram embora. Luciana estava grávida de 7 meses, teria um lindo e saudável menino. O casal que estava sentado no sofá da sala ficou conversando. "Hoje é aniversário do Noel. Estou com muitas saudades dele", exclamou Dácio suspirando. "Noel é nosso grande amigo. Dácio, que tal chamarmos nosso neném, se for homem de Noel, para homenagear este maravilhoso ser humano que ele é?", falou Luciana. Noel não gostava do nome dele. Quando criança, brigou muitas vezes porque o chamavam de Papai Noel. "Se quisermos homenageá-lo, devemos colocar o nome no nosso filho de Gabriel, nome que ele gostava do filho dele", expressou Dácio. "Gabriel? Gosto. Está decidido. Se for menino, será Gabriel, e se for menina, Gabriela, em homenagem a Noel, nosso querido amigo." Noel, emocionado, passou a mão na barriga de Luciana e exclamou: "Que Deus o abençoe, querido filho. Que o Pai Celestial proteja sempre este lar." "O neném gostou do nome, Dácio. Ele deu um pulo", exclamou Luciana feliz. Noel, alegre, voltou à colônia compreendendo bem o significado da expressão. A vida continua. Final.